Bem, isso é importante porque a diretriz bate muito no ponto de identificar precocemente os pacientes com diabetes tipo 2 que têm IC, porque em boa parte dos casos, essa IC, ela é assintomática, ela está passando despercebida, né? E como é que a gente pode identificar precocemente esses pacientes? Então, eles têm uma recomendação de já na anamnese, no exame físico, buscar esses fatores de risco. Esses fatores de risco. E clínica que seja compatível, né? Assim, é sempre checar que o paciente diabético por si só já é um fator de risco para a insuficiência cardíaca. E basicamente é aquele paciente diabético que tem maior risco cardiovascular, de forma geral, né? Então, um paciente que tenha nefropatia instalada, microalbuminúria, queda da taxa de filtração glomerular, paciente que tenha síndrome metabólica, obeso, paciente mais idoso que tem maior risco. Então, esse paciente, de forma geral, que tem risco cardiovascular aumentado, ele tem risco aumentado para a insuficiência cardíaca, né? Então, se o paciente tiver outras queixas, edema de membro inferior, dispneia esforços, redução até de assim, capacidade física, de ser, não, fico cansado quando eu faço uma coisa que antes eu não ficava, então isso chama atenção. Ortopneia, urgência jugular, né? Então, o rastreio inicial é clínico, é você procurar sinais e sintomas, né? E tentar também listar a presença desses fatores de risco. Maravilha. No paciente que faz esse rastreamento inicial e já na consulta você consegue identificar manifestações de insuficiência cardíaca, o paciente tem sintoma ou tem alteração ao exame físico, já direciona para uma avaliação completa. Eletrocardiograma, radiografia de tórax, ecocardiograma, ProBNP ou NT-proBNP. Aqui é fácil. Que é só para o pessoal de casa lembrar, BNP, peptídeo natriurético atrial, e um outro exame seria o peptídeo natriurético atrial tipo B. Perfeito. Né? Que é assim, realmente nomes, né? Não são nomes comuns para a gente da endocrinologia, né? Só para o pessoal de casa entender, o ProBNP é uma proteína que é produzida pelo cardiomiócito em situações de aumento das pressões de enchimento. Então, o paciente que está com IC, ele vai ter aumento da produção dessa proteína, do ProBNP, que é clivado em um hormônio, que é o BNP, e também em um peptídeo, que é o NT-proBNP. Por isso que eles estarão aumentados em situação de insuficiência cardíaca. Exato. E aí uma coisa que a diretriz não fala, mas que é óbvio, então se a diretriz está focada no endocrinologista, então, gente, a gente está pedindo esses exames, mas também vai encaminhar, obviamente, para o cardiologista. Né? Mas aí a gente já vai encaminhar para o cardiologista com os exames do paciente prontos. Você já vai chegar lá com todos esses exames para o cardio, fazer a avaliação mais detalhada na primeira consulta. Aqui a gente falou do primeiro cenário de rastreamento, que é aquele paciente que já tem alteração no exame físico na anamnese. E se for um paciente assintomático, tem alguma indicação específica de rastrear IC? Se ele estiver dentro dessas categorias de risco, aí seria recomendado você fazer um diagnóstico laboratorial, um rastreio laboratorial, que seria, de novo, com o BNP ou o NT-proBNP ou a troponina, né? A troponina é menos... Eles nem chegam a citar na recomendação principal a troponina, né? Porque a gente, quando lê a diretriz, acaba que vai confundir um capítulo com o outro, né? A gente vê muito isso, assim, eu li o capítulo de C. Não, mas no capítulo de rastreio de risco tem uma coisa diferente. Sim. Então, é citado na estratificação de risco a troponina, inclusive na diretriz da ADA, que é um pouco diferente. Coloca que você poderia usar, se ela estiver acima do percentil 99, né, como um critério igual ao BNP e ao NT-proBNP. Mas a própria diretriz diz ela não ranqueia esses exames, né? Dos estudos da cardiologia, a gente teria o NT-proBNP como o primeiro, o melhor de todos, o BNP e a troponina como terceiro aí nessa fila, né? Mas às vezes depende do que você tem disponível. Do acesso, né? Qual é a ideia desses exames assim? Eles têm um alto valor preditivo negativo. Isso. Então, se eles vierem normais, ótimo, o paciente não tem insuficiência cardíaca, não precisa fazer eco e nenhuma outra avaliação adicional. Se eles vierem alterados, aí a gente parte para uma avaliação adicional. Chama a atenção que essa recomendação da SBD é um pouco diferente da recomendação da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2023. Lá eles indicavam BNP e NT-proBNP para os pacientes sintomáticos. Isso. Mesmo sintomático, começava com BNP e NT-proBNP, e se um dos dois fosse elevado, aí sim partiria para o ecocardiograma. Isso até caiu na prova do TIM de 2024. Mas aqui, assim, a recomendação de usar isoladamente eles dois seria para o paciente assintomático. E se tiver com sintomas, vai usar eles também. Só que todos os outros exames. A diferença que a gente tem que levar em consideração é essa, né? Assim, que o diabético e o obeso são dois fatores de risco importantes para IC de fração de ejeção preservada. E que boa parte desses pacientes acaba que não tem tanto aquela sintomatologia clássica, né? Que a gente vê da fração de ejeção reduzida. Então, não tem tanta queixa de dispneia, não tem tanta queixa... E às vezes confunde muito se pegar o paciente com obesidade
e ele, sei lá, não consegue fazer um teste de caminhada adequado, ou ele vai fazer uma caminhada e fica cansado, aí você confunde se é por causa do excesso de peso ou é porque ele tem insuficiência cardíaca, né? Então aí o biomarcador serve para diferenciar a causa de espera. E vamos combinar que se a gente pegar a lista de fatores de risco, uma grande parte dos pacientes de diabetes tipo 2 vai preencher critério para você solicitar o exame, para solicitar o BNP, né? Com certeza. Então, vai acabar entrando aí, não vou dizer obviamente todo mundo, mas vai entrar uma parcela considerável. Tá? Eu acredito que a maioria dos pacientes vão entrar no rastreio. Quer chamar atenção.